Eu sou Oswaldina César, museóloga do Museu da Misericórdia, e estou aqui para falar um pouco do museu, esse equipamento cultural da Santa Casa da Bahia. Inicialmente construído para abrigar o Hospital da Caridade. Sim, o primeiro hospital da Bahia por mais de 200 anos. A sua primeira construção era simples, feita de palha, de pau a pique, no século XVI, na época em que Tomé de Souza chega aqui com a missão de construir a cidade e também de fundar a Santa Casa da Bahia. Bom, ao chegar ao museu, o visitante é convidado a percorrer os espaços de exposição através de uma mediação que se inicia no átrio, um espaço que é de um pátio interno. O museu foi inaugurado em 2006 neste prédio, função principal da nossa instituição. Abaixo dessa estátua existe uma fonte que era utilizada para a captação da água das chuvas quando aqui funcionava o hospital. Esta água era utilizada para a higiene dos pacientes, mas também era doada para todos que precisassem, e assim se cumpria um dos princípios de misericórdia, que é dar de beber a quem tem sede. Depois o visitante é convidado a visitar a sacristia, o espaço do pequeno sagrado. Lá é o local destinado à guarda de objetos e paramentos litúrgicos, o local onde o padre, com seus auxiliares, preparava as missas. E nós destacamos nesse espaço 2 arcases feitos em jacarandá, em estilo barroco, são datados do século XVIII, uma obra-prima do barroco na Itália. Também uma estátua de São Jorge, datada do mesmo século XVIII, barroco, e onde apresenta uma iconografia rara. São Jorge está sem o cavalo e sem o dragão. Depois de visitar esses espaços, o visitante é convidado a subir as escadarias da lógia. Sim, uma construção de inspiração italiana, uma varanda recoberta por arcos. Todo o trabalho da lógia é feito em mármore de diferentes procedências. É o mármore francês, o italiano, o português e o espanhol, em uma técnica chamada de embrechado ou embrechamento. Isso mesmo, todo o mármore foi recortado e colocado sobre o outro mármore. Este espaço, assim como outros aqui do museu, contribuiu para que em 1938 o Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional conferisse a este prédio o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Além de visitar esses espaços e já estando no segundo andar da edificação,
você encontra um salão chamado de Salão Nobre. Nobre ou consistório. Era o espaço dedicado às reuniões do provedor com a sua mesa e juntas administrativas. O destaque para esse espaço é exatamente um altar em uma talha dourada, toda em estilo barroco, e também para o teto artístico, também em estilo barroco, onde observamos pinturas com algumas alegorias que representam virtudes que o provedor e a sua junta deveriam estar atentos na hora de tomar as decisões sobre o destino da Santa Casa da Bahia. Depois disso, nós saímos para os corredores da Galeria dos Benfeitores. Sim, a Santa Casa costumava eternizar a memória desses senhores que, por muito tempo, contribuíram para as ações caritativas da Irmandade. E eles foram representados nos seus escritórios de trabalho, nos seus gabinetes, muitos de corpo em pé, outros sentados, sempre trazendo um envelope na mão, que era a carta, ou seja, o testemunho da sua doação, o seu testamento. As mulheres foram pouco representadas. Você deve estar se perguntando por quê, mas é exatamente porque a sociedade patriarcal não permitia que a mulher fosse tão presente. Não é verdade? A mulher só assumia o papel de irmã se ela enviuvasse e assim não tivesse filhos, aí o título passava a ser dela. Então são poucas as mulheres que foram representadas, mas algumas delas estão na galeria do museu. Depois disso, nós passamos para o primeiro coro, que é um espaço destinado, antes, quando funcionava, a entoação dos cânticos. Dali nós temos uma vista privilegiada da capela, onde você pode observar o altar-mor, os azulejos figurativos que representam procissões que a Irmandade realizou no passado, e também um Cristo em marfim no altar central, e a figura dos Santos Gêmeos, as imagens de São Cosme e São Damião, que são representados um ao lado do outro, com vestes características do século XVIII. Depois disso, nós passamos para a ala que fala um pouco da saúde e do cuidado com a infância. Ali você vê a roda dos expostos, quando as crianças eram abandonadas pelas suas mães, que não tinham condições de cuidar do seu próprio filho. A Santa Casa, para preservar o anonimato dessas mulheres, instalou uma roda dos expostos nos mesmos moldes que já existia na Europa, em um prédio que existia aqui ao lado do antigo hospital. E ali as crianças eram deixadas sem que a mãe se identificasse, e a Santa Casa assumia o cuidado delas desde a infância até a adolescência, quando elas eram preparadas, no caso das meninas, para o casamento e dos rapazes para aprender um ofício. Bom, nesse espaço nós também encontramos uma farmácia de manipulação. Essa farmácia ficava no prédio do século XIX, já quando a Santa Casa inaugura um novo hospital, sim, o Hospital Santa Isabel, que fica até hoje em Nazaré. Lá, aqui nós temos representados todos os potes da farmácia, são potes originais, datados do século XIX, obedecendo os princípios de armazenamento das substâncias, das ervas, como eram utilizadas na época. Além disso, algumas cópias de livros de registro, tanto da Roda dos Expostos, como do Hospital da Caridade, estão apresentados nesse espaço. Ao descer as escadas, nós damos acesso à sala JJR, dedicada ao pintor, fundador da Escola Baiana de Pintura, o José Joaquim da Rocha. Ele pintou, por encomenda para a Santa Casa da Bahia, as telas que saíam na procissão dos fogaréus. São 14 telas pintadas a óleo, originais, e que vocês podem conferir aqui na exposição. Além dessas, outras obras do José Joaquim da Rocha
estão espalhadas em espaços do museu, como a visitação na provedoria e algumas telas que mostram a vida de Jesus e de Nossa Senhora no altar-mor. Então, ainda não se interessou em visitar o museu? Eu não acredito. Corre, vem nos visitar!